Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. Hoje esse episódio ele tá bem diferenciado. Nós estamos aqui com uma charaminha, enfermeira Karen. Vocês vão ver a enfermeira Karen morena, mas completamente diferente. Ela que é mãe, esposa, mulher e, acima de tudo, enfermeira emergencista, a Samuzeira. Então a gente vai falar com essa mulher linda, empoderada, enfermeira Karen Morena. Ah, que prazer, que satisfação estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo quando eu recebi o convite, assim, porque você está num lugar que você entende do que você fala, você dialogar com quem te compreende também, que você pode abrir isso para outras pessoas, né? Te explicar um pouquinho do que é ser mulher, mãe, profissional, desse meio da saúde, da enfermagem, é muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. Olha, eu que fiquei muito honrada de poder receber você aqui. E quando a gente imagina, né, uma enfermeira emergencista, a gente acha que não tá, e a gente olha a figura aqui da Karen, né, completamente diferente daquilo que a gente imagina num profissional que está lá na ponta, né? Exercendo as funções aí de salvar a vida, porque é bem tenso. É tenso. Conta pra mim, Karen, como é que é essa sua vida de conciliar sua casa e também estar nas ruas, né? Olha, Karen, foi com o tempo que eu fui conseguindo administrar isso, né? Administrar tempo, administrar plantão. Algumas vezes, nas fases que a gente tem da vida, a gente acaba trabalhando um pouco mais quando a gente tem algum objetivo, né? Quando, eu quero comprar um carro. E aí a gente consegue pegar um plantão a mais aqui, um ali, com aquele foco. Mas, assim, a nossa família tem que ser prioridade, né? A nossa família é sempre a prioridade. Eu tenho um filho, é adolescente, tem 14 anos, então a gente tem que estar com aquele olhar, né, ali em cima, mas a gente consegue administrar. Durante esse período da minha vida, assim, eu sou formada há 19 anos, que eu iniciei como técnica de enfermagem lá em 2007, que eu me formei. E o meu filho, depois eu me formei com 18, se eu não me engano, e eu tive meu filho com 24. Eu tive meu filho com 24, então eu tinha pouco tempo de formada ali trabalhando, né? Eu demorei a conseguir o primeiro emprego ali como enfermagem. Na enfermagem, de fato, eu fui ser cuidadora, trabalhei com um idoso, que foi a minha paixão, assim, aí que me fez me apaixonar mesmo pelo cuidado. Esse idoso que tinha quase 90 e poucos anos, era acamado. Quando eu fui trabalhar com ele, a gente conseguiu tirar ele da cama, botar ele para passear no bairro com a gente. Então, assim, foi uma experiência muito legal ter trabalhado ali com ele. Depois eu me encaminhei para a emergência aí, trabalhando num hospital público. Mas quando eu tive meu filho, eu resolvi não abrir mão disso, sabe? Eu poderia ter ido por outros caminhos, escolhido uma coisa mais administrativa, mas eu gosto da enfermagem. Eu vim para a enfermagem, assim, realmente por paixão mesmo, pelo cuidado e pelas pessoas, né? E quando eu tive meu filho, eu escolhi permanecer nisso. E aí eu tive que, né, ali, devagarzinho, poder conciliar. Minha mãe me ajudou muito, meu pai me ajudou muito. E aí, sempre que eu ia trabalhar, eles ficavam com meu filho. Isso me dava segurança para estar cuidando do outro, né? Porque a gente tem a segurança de ter alguém cuidando do nosso. E como é importante uma rede de apoio, né, Karen? É muito Karen? importante. E assim, me trazia confiança. Meu filho está bem cuidado para que eu possa cuidar de outras pessoas. Isso é muito importante. Quando a gente tem isso, a gente tem uma tranquilidade para trabalhar, né? É muito importante, principalmente em relação a filho, que é uma coisa que a gente, mulher, tem aquela coisa mais forte, né? Com o filho, é a gente que cuida. Eu falo que o filho é da mulher. Então, a gente tem aquela preocupação maior com o filho. E na área da saúde, a gente acaba tendo que, no momento do plantão ali, se desligar um pouco disso, né? Para você conseguir dar o atendimento ali que
o doente está precisando. Então, você precisa focar ali no cuidado, focar na recuperação do doente. Então, quando você tem alguém cuidando dos seus, isso fica muito mais fácil, fica muito mais maleável ali o seu dia, o seu plantão. Hoje, Karen, você trabalha em hospital na emergência e também nas ruas, na ambulância, ou só ambulância? Me conta isso, porque é uma diferença muito grande você sair de uma parte de cuidador de um idoso, tá ali em home care. Nossa, que diferença! E depois partir para uma emergência. É uma diferença assim, muito grande, né? Primeiro, como você descobriu que a emergência estava no seu sangue? Tem isso. Porque é o que a gente estava conversando agora há pouco. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela atenção básica. A Karen já quer emergência. Eu sou mais agitada. Como você descobriu isso? Então, nesse momento, quando eu estava tomando conta desses 12, eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos. Então, assim, eu tinha muito medo de que qualquer coisa acontecesse com ele. Então, eu fazia um plantão de 24 horas com ele, mas eu era assim, ó. Eu não piscava praticamente, que eu queria ele bem o tempo inteiro. Então, qualquer coisa saía ali da linha, eu já... Então, isso fez eu estudar muito. Por exemplo, eu comecei a estudar o que poderia acontecer de emergência com um idoso acamado. Entendeu? Eu falava, quais são as emergências que eu posso ter que lidar aqui estando com ele. Olha. E aí eu comecei a estudar isso. Comecei a estudar uma emergência de uma hipertensão, num caso de uma hiperglicemia. E aí daqui a pouco veio, se ele fizer uma parada cardíaca, o que eu tenho que... E aí assim eu fui começando Aí você começa a ler, né? Você começa a se interessar mais. Até que eu conversei com um amigo meu, que na época já estava inserido na urgência, emergência. E aí esse meu amigo falou, olha, eu vou conseguir para você um estágio voluntário, não remunerado. Olha, sim, foi aí que você começou. E foi assim que eu comecei. Eu fui lá, eu falei, eu vou, porque assim, eu queria ter esse gostinho de como é que é, né? Porque assim, o que eu tava ali era uma realidade totalmente diferente. Só que ele conseguiu esse estágio para mim num hospital. E eu falei, eu vou, vamos lá. Nossa, eu fui num plantão de sexta-feira, tu imagina, sexta-feira. E o hospital lotado, muita gente, muitas emergências. E eu ficava assim, ó, meu Deus, por onde a gente começa? Como é que cada um sabe aqui o que tem que fazer? Porque ninguém mandava ninguém fazer nada. Cada um sabia ali. Todo mundo no piloto, né? Automático. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eu falei, como é que o pessoal sabe o que tem que fazer? Eu tô aqui, ó, perdida. E aí me acolheram, a equipe super me acolheu ali. E, sabe, aquela coisa mesmo de, vem cá, vou te ensinar como é que faz. Vou te ensinar como é que é o processo, como é que... E assim, isso foi muito importante para mim. E eram pessoas muito antigas, a maioria ali do hospital, que já estava há muitos anos no hospital. E viam que eu era uma pessoa sem experiência, mas com vontade de trabalhar. Então, começaram a me ensinar, um paciente de emergência, você faz isso, você inicia com isso e tal. O protocolo é esse, vai ler o protocolo. Então, me davam protocolos, me davam POP, entendeu? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Até que eu fiquei, assim, nesse não remunerado, 1 mês, 2 meses. E aí, o chefe de equipe do hospital, na época, chefe de equipe da sexta-feira... Te enxergou. Me enxergou. E cara, era a equipe médica, eu falei que, assim, isso para minha vida teve muita importância, porque... Ele era Dr. Góes, o nome dele. E ele era uma pessoa, assim, muito querida ali no hospital, muito respeitada. E ele teve esse olhar, assim, de ver alguém ali, de ver alguma coisa, né? Então, ele foi falar com o gerente de enfermagem, pro gerente de enfermagem, quando tivesse uma vaguinha, me encaixar. Porque ele viu, olha, às vezes ela tá trabalhando mais do que muita gente aí. Vamos botar ela aqui. E aí, quando teve a oportunidade, o gerente de enfermagem me chamou e falou, olha, você vai vir trabalhar com a gente, vai trabalhar no plantão de sexta-feira mesmo que você já tá aí e tal. E assim eu comecei. Eu fiquei muitos anos lá nesse hospital, aprendi muito, era um hospital público na época, era estadual, hoje em dia municipalizou, né? Mas assim, foi uma casa para mim, um aprendizado absurdo, sabe? Nossa, um crescimento que bacana. como profissional, e aí já era, né? Nossa, aí tu entra na emergência. Não sai mais. Mas olha, você está colocando aqui, porque eu também tive uma enfermeira que foi minha aluna
E ela chega, queria uma oportunidade. A mesma coisa. Eu falei assim, olha, não tem vaga. Ela, não, mas eu quero ficar aqui para poder aprender mais sobre as questões de saúde da mulher, completamente diferente. E quando surgiu a vaga, a gente... Por que não dar oportunidade para quem já está ali? Eu falo sobre a questão de você se colocar mesmo e para poder ser visto. A enfermagem, ela quer muitas das vezes sair seria maravilhoso, né? Sair de uma graduação, de um curso e já ter emprego de portas abertas. E não é assim. Às vezes é importante você se dar a oportunidade de ser vista. Sim. Exatamente o que... Enfermeira Elisa, minha linda. E também aqui a Karen, que também foi pelo mesmo caminho. E assim, esse meu amigo que me levou, né, por esse caminho foi uma pessoa que na minha vida, assim, que hoje ele ainda faz parte da minha vida. Eu conheci ele, eu tinha 16 anos de idade. E hoje ele é muito meu amigo ainda, que foi o Rodrigo, que me levou para o hospital, né. Em vários momentos da minha vida ele me ajudou. Então, assim, ali que eu me formei como técnica, ele me deu esse empurrãozinho para urgência e emergência, para eu trabalhar no hospital. E quando eu me formei enfermeira também. Ele falou, não, vou ver aqui, vou fazer uns contatos para te colocar em algum lugar, tal. Então, arrumou uns RPAs para eu fazer aí no hospital. Eu falei, então assim, é muito importante você também mostrar o seu trabalho, você mostrar como você sua índole, sua postura, isso tudo vai contar muito pra gente como profissional. E as pessoas quando veem que você é uma profissional que vai trabalhar realmente ali de forma com excelência, com dedicação, porque nem sempre a gente tem tudo que a gente precisa para trabalhar, né? De material, de equipamento, de equipe. Mas se você está interessada naquilo, se você está prezando pelo cuidado realmente, não estou falando que a enfermagem tem que dar jeito o tempo inteiro, que eu nem concordo com isso também. Eu acho que a gente tem que ter condições de trabalho, mas a gente não pode deixar as pessoas desassistidas porque a gente não tem condição, né? Então, esse meu amigo sempre me incentivou muito em todos os momentos assim da minha vida como profissional, e isso é muito importante quando a gente tem alguém, assim como você foi para ela, né? E olha, sabe o que é legal? Que a gente enxerga isso em você. A gente está conversando aqui com você, você fala com amor. Então, assim, sobre o seu trabalho. Então, como isso é importante. Então, você ficou nessa linha de frente dentro dos hospitais. E como é que surgiu essa questão da SAMU? Então, o SAMU, ele surgiu desde sempre. Porque o SAMU, ele veio pro Rio de Janeiro, ali mais ou menos em 2007, 2008, eu estava recém-formada. Então, eu pensava, como é que eu vou pro SAMU recém-formada? Não dava, né? não tinha como. Então, eu fui trabalhar nesse hospital, mas a minha visão era focar em algum momento eu vou trabalhar ali. Porque eu sempre gostei, era uma coisa que eu realmente achava muito bonito. E eu ficava com aquela coisa de, em algum momento vai ser minha vez de estar com aquele macacão ali. E depois o SAMU acabou no município do Rio, passando pro Corpo de Bombeiros. Aquilo ficou, né? Poxa, gente, agora. Mas eu não pensei em fazer prova pro Corpo de Bombeiros, não era uma coisa que eu tinha, assim, o militarismo nunca foi muito a minha praia ali, não. E eu fui levando a vida, mas fui me preparando. Falei, se em algum momento o SAMU voltar a ser civil, que a gente via muitas pessoas brigando para que isso acontecesse, né? Eu falei, se em algum momento voltar a ser equipe de civil, eu quero estar preparada para essa vaga. Então, eu continuei fazendo cursos, continuei na urgência e emergência, sabe? Não vi aquilo como uma coisa distante, fui me preparando. E aí foi muito engraçado a forma que eu entrei pro SAMU. Olha... Conta pra gente. Eu vou te falar. Eu falo que foi muito Deus, sabe? Porque eu tava um dia deitada em casa, de manhã, assistindo o jornal, 6 horas da manhã, em plena pandemia. Olha! E eu vendo a televisão e passou uma reportagem no jornal que equipes de saúde estavam na porta de uma empresa para fazer inscrição pro SAMU. Tinha uma fila, realmente, tipo, a equipe de saúde aglomerando, em plena pandemia, não sei o que, aquilo começou a sair no jornal e tal. E, por acaso, saiu o nome da empresa.
E aí, eles, naquele momento, a fila acabou. Eu falei, bom, eu iria lá até, entendeu? Mas não vai ser mais dessa forma. A empresa pediu pro pessoal aguardar, porque começou a dar aquela questão de mídia e tudo, né? E aí eu falei, achei a empresa na internet, mandei um e-mail, mandei meu currículo, que lembra que eu te falei que eu já tinha me preparado para essa vaga. Então, assim, eu tinha curso... Essa vaga é minha. Eu tinha curso de primeiros socorros, de BLS, então, assim, o que eu pude fazer para conseguir a vaga antes que ela viesse, né? Eu fui fazendo. E aí eu fiz contato com a empresa, mandei e-mail. A empresa me respondeu. E a empresa não era do Rio, era uma empresa do Sul, se eu não me engano. Então eles me responderam, eu falei, não acredito. E aí a responsável do RH, se eu não me engano, me mandou mensagem e falou, olha, a gente quer fazer uma entrevista com você, pro SAMU. Eu já tive um ataque cardíaco ali na hora. Eu falei, meu Deus, é sério isso? Ela, não é sério. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Ela, ó, a responsável do RH vai te ligar para fazer essa entrevista, vai ser online, tá? Eu falei, tá bom. E aí eles fizeram essa entrevista, conversaram comigo um tempinho ali e perguntaram sobre família, que eu achei, assim, bem legal, porque numa entrevista de emprego, eu nunca tinha passado por uma entrevista, assim, de emprego em que tinham perguntado sobre família. Como é que é a sua família? Você tem filho? E você tem com quem deixar o seu filho para trabalhar? Sabe? Vieram umas perguntas, assim, para mim, que eram novas ali para aquela situação. E aí foi... Ali encerrou, olha, em 3 dias até 3 dias a gente entra em contato com você. Eu falei, tá bom, fiquei aguardando. Quando foi mais à noite, já entraram em contato comigo. Olha, já envio os documentos, daqui a 3 dias você vai buscar seu macacão. Eu, ai, meu Deus, eu tô no SAMU. E foi assim, e aí eu entrei pro SAMU e a empresa ficou aqui no período da pandemia. Depois a empresa saiu, entrou a Fundação Saúde, eu entrei no SAMU pela Fundação Saúde porque era avaliação curricular na época também. Olha! E eu tinha preparado meu currículo para isso, então as 2 vezes que tiveram processos seletivos com avaliação curricular para o SAMU da Fundação Saúde, eu passei nas 2 vezes, né? Porque... a gente tem que, quando a gente quer alguma coisa, eu acho que tem que ser dessa forma. A gente tem que se preparar para aquilo, porque às vezes as coisas, nesse momento, não tá nem a oportunidade ali, mas se você se preparar quando ela surgir, você vai estar pronta para, né? Exatamente. Então isso eu acho que é muito importante. Eu me preparei, assim, porque era uma coisa que eu queria muito. E aí eu entrei como técnica de enfermagem, fui promovida para enfermeira no SAMU. Então, assim, eu achei, fiquei muito feliz com isso também, porque... a gente às vezes acha que as pessoas não observam a gente acha às vezes que a gente não está sendo visto, né? Então, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Acho que às vezes a gente, não, vou fazer isso aqui, ninguém tá vendo. E aí sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém vendo. E eu estava sendo observada. E eu fiquei muito feliz quando veio a promoção, assim, de algumas pessoas. E aí me chamaram lá, na sede, né? E eu fiquei muito feliz quando veio isso da chefia, assim. Quando vem uma coisa por merecimento, que você, né... tá buscando aquilo, você tá estudando, você, né, se coloca ali em condições e a empresa te enxerga, isso é muito legal. Valorização, na realidade, né? Eles valorizam quem tá ali com eles fazendo o trabalho. Né? Isso é muito bom. Mesmo. Aí, no caso... Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu falei assim, gente, eu não consigo... Eu acho que é porque, como eu não consigo me enxergar... A gente sabe que o mundo ele tá tão perigoso, né? E você é esposa, mãe e estar nas ruas, porque no meio dessa violência toda, nessa loucura toda que é o nosso estado do Rio de Janeiro, como é isso para você em relação à questão? Bate medo, insegurança? Olha... Eu vou te falar que eu já tive medo em algumas ocasiões, assim, pontuais, né? Em algumas... em que... Porque, assim, a gente tá na rua, hoje em dia, independente... Se a gente sair de casa para vir aqui hoje, a gente já corre um perigo, né? Porque... Hoje em dia, as ruas estão muito perigosas. A nossa segurança pública, ela não tá 100%, né? Enfim. E aí, a gente trabalhando... Eu sempre fui muito respeitada. Eu acho que também é muita forma que você se coloca, né?
Então, eu tento sempre, em qualquer lugar que eu vá chegar, eu tento sempre tratar todo mundo com muito respeito. Quando alguém aciona o SAMU, que é a minha viatura que é acionada e que eu chego na casa de alguém, a pessoa está passando mal, enfim, falo, dá licença. Estou entrando na casa de alguém, então é o mínimo, dá licença, boa tarde, boa noite. Então, às vezes, a gente encontra pessoas muito nervosas e aí a gente tem que tentar entender um pouco também. Já tive pessoas que vieram falar com a gente de forma agressiva e aí dá um pouco de receio, porque imagina, um homem vir falar comigo de forma agressiva, né? A gente fica com aquele receio. Mas assim, sempre tem alguém ali por perto que tenta, não fala assim não, com a moça, sabe? Já... por a gente ser mulher, né, já tenta proteger e tal. Fora a questão de segurança pública mesmo, de entrar em comunidade, né, dessas questões assim que dá um pouco mais de receio. A gente já passou por algumas situações assim, porque muitos lugares tem barricada, então a gente tem que acabar sinalizando que a gente vai estar entrando, ou então pedir que algum familiar venha para buscar a gente, e isso acaba... o nosso isso tempo dificulta resposta, também, inclusive, até o socorro, né? Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu não vou descer da viatura para tirar uma barricada. Eu não vou. Entendeu? Então, assim, se alguém tem que fazer isso, ou é quem colocou, ou quem mora lá. Entendeu? Não, porque às vezes alguém que colocou realmente está por ali. Porque também isso aí já é um princípio até mesmo de quem trabalha, né? Primeiro você. Exatamente. Né? Depois... Então, assim, a gente não... Eu não recuso fazer o atendimento porque tem uma barricada. Entendeu? Eu só tento ver como é que a gente vai fazer isso. Então, eu peço contato com o familiar. Olha, a gente está com essa dificuldade. Você vem ajudar a gente aqui, como é que vai ser feito? Ou você vem com a pessoa, traz a pessoa, consegue trazer a pessoa aqui para mim? Ou você vem aqui, consegue tirar essa barricada para que a equipe entre? E aí a gente vai tentando conversar. A maioria das vezes a gente consegue fazer o atendimento. Não tive grandes problemas assim para poder estar atendendo ou conseguir entrar. Porque geralmente eu acho que eles não gera tantos problemas para as equipes de saúde, né? Não, normalmente não. Mas dependendo do que esteja acontecendo. Eu já tive caso de falar, não tá legal para você aqui hoje não, melhor vocês irem embora, entendeu? E aí a gente, tá bom, entendeu? E aí a gente pede pro familiar trazer a pessoa até a gente. Quando já teve casos de não deixarem eu entrar, entendeu? Mas aí a gente faz contato com a regulação, que faz contato com o familiar para poder ir até a gente, explica a situação. E aí tem todo um protocolo, né? Porque a gente tem um protocolo para seguir ali, porque a gente não pode deixar de fazer o socorro, né? Só que a gente também não pode colocar a nossa vida em risco, né? Então, a gente tenta fazer o que é melhor ali, conseguir preservar o profissional e a equipe. A segurança. E ver alguma forma de conseguir ainda fazer esse atendimento de emergência. Porque, assim, as pessoas que moram em comunidade, o SAMU é para elas também. É para mim, é para você, é para todo mundo. Então, eu não posso, porque alguém resolveu botar uma barricada lá, falar que simplesmente eu não vou entrar. É para elas também. Então, assim, eu não acho realmente justo. Então, eu faço de tudo mesmo para que o atendimento aconteça. Entendeu? Então, em último caso, assim, não tem como descer, me impediram de entrar. E não tem jeito, a gente não tem muito o que fazer. Mas eu tento fazer o atendimento acontecer. O que significa ser a primeira equipe a chegar? O que é? Nossa, vocês são os primeiros a chegar. Significa muito isso. Significa você olhar no rosto das pessoas e você ver o pânico e, ao mesmo tempo, a salvação chegou, sabe? Porque quando a gente chega, as pessoas estão todas, né, normalmente, assim, não sabem o que está acontecendo, não entendem o que está acontecendo e vê ali você como a solução, né, do problema. E dá um conforto ver a equipe de saúde chegar, ver a gente chegar. E isso significa muito pra gente, porque principalmente quando a gente consegue fazer o que tem que ser feito.
né? Fazer da forma que tem que ser feito. Porque a gente trabalha com muitos protocolos, a gente segue muitos protocolos para que as coisas aconteçam, fluam bem para o paciente, que o paciente tenha uma resposta boa, né, ao que a gente está fazendo. E a gente segue muitos protocolos. Mas, às vezes, as pessoas não entendem até. Porque, por exemplo, a gente pega uma vítima, a gente coloca dentro da ambulância, a gente faz aquele atendimento ali primário, né? Coloca dentro da ambulância e ali dentro da ambulância a gente continua com o atendimento. Então, a gente vai funcionar um acesso, a gente vai colocar um soro, a gente vai monitorizar aquela vítima, E aí as pessoas, normalmente vítima de trauma, por exemplo, a gente tem que cortar roupa, a gente tem que ver se tem algum sangramento. E o pessoal, às vezes, fica do lado de fora batendo na ambulância. Não vai, não! Eu fico, gente, eu não sou Uber. Ai, meu Deus! Eu preciso fazer meu atendimento aqui. Mas, assim, as pessoas, elas são leigas, né? Então, a gente compreende, a gente explica, fala, olha, a gente está atendendo, só um minutinho, tá tudo bem, a gente leva para o hospital. E essa questão, o que eu vejo, porque existe uma necessidade das tomadas de decisão. Isso tem que ser assim, muito rápido. Então, isso requer também questões emocionais mais equilibradas. Como é que lidar com aquela sensação e você ter que fazer essa tomada de decisão rápida? Nossa, gente, eu sou muito curiosa com essa... Olha, a gente se prepara para isso, né, na realidade. Porque a gente tem coisas... Todo mundo tem um ponto fraco, vamos colocar dessa forma, né? Todo mundo tem um ponto fraco, tem alguma coisa que mexe mais ali dentro do seu coração, alguma coisa que te comove mais. E aí a gente tem que trabalhar isso, esse ponto fraco. Porque, como eu falei, o protocolo ele já está na nossa cabeça. Então, para cada caso, a gente tem um protocolo que, teoricamente, a gente sabe como agir. Mas o emocional é o mais difícil, que a gente tem que realmente controlar, que a gente tem que, né, para você seguir aquele protocolo. Porque quando a gente recebe as ocorrências, a gente recebe num tablet, né, as ocorrências, e ele vem já com uma breve... descrição do caso? Descrição. Breve, porque o que acontece? A pessoa muito nervosa, ela não passa 100% o que está acontecendo ali naquele momento, né? Quem liga para o SAMU, normalmente, no caso de emergência, muitas das vezes entra como uma coisa, a gente chega lá e é uma coisa totalmente diferente. Mas a gente, meio que com aquele relato ali, a gente já se prepara, né? Então, a gente tem um relato de surto. Então, a gente já vai se preparando para, olha, por exemplo, eu não vou descer para um surto com rabo de cavalo. Então, eu vou descer para um surto com coque. Eu não sei quem é o surto. Eu abro a porta da ambulância, alguém agarra no meu cabelo para eu tirar. Olha! Entendeu? Então, assim, a gente tem alguns protocolozinhos assim, a gente já não desce para a gente não desce pro surto tão desprotegido quanto eu desço para um atendimento clínico, vamos colocar assim, de chegar no local já abrindo a porta da ambulância, descendo a gente dá uma olhada, então a gente vê se a rua tá cheia, a gente já pergunta de dentro da ambulância quem tá aqui? Porque já aconteceu de virem pra gente em cima da ambulância, tacar pedra, então assim... A gente tem que... Primeiro a equipe, eu assim, costumo... Aí você já entra num outro tipo de questão. Que aí agora eu vou ver o dia a dia daquilo que eu já presenciei. E nada melhor do que também você estar esclarecendo. Quando alguém entra em contato e é questão psiquiátrico, um joga para o bombeiro, outro joga para o SAMU e fica a pessoa para lá e para cá. De quem é a responsabilidade de atender? Então, aí é difícil, hein? Difícil, não é? Porque você entra em contato, o SAMU diz que é com o bombeiro. Você entra em contato com o bombeiro diz que é o SAMU. Caraca, essa vai te responder, hein? Gente, calma, hein? Calma. Vamos lá, que eu vou Olha, não estava nem aqui. Não estava. Não me preparei com essa pergunta, mas vamos lá. O que acontece? Nos primórdios ali, o SAMU ele foi criado para uma emergência em casa. Antigamente era falado isso, né? A SAMU vai atuar ali na emergência em casa, né? Então, teoricamente, os problemas que aconteciam em residência, clínico, parto, seria responsabilidade da gente. Só que a gente não pode também deixar, por exemplo, a pessoa estava em casa quando ligaram para o SAMU. Eu cheguei, a pessoa está na rua, não vou atender porque a rua é com bombeiro?
Não, eu já tô ali, né? Então, a gente acaba atendendo. E o SAMU acaba tendo uma quantidade maior, eu acredito até, de ambulâncias do que o Corpo de Bombeiros, entendeu? Pela área. Então, se você colocar, por exemplo, um quartel do Corpo de Bombeiros, ele vai estar ali no centro de Campo Grande. A quantidade de viaturas do SAMU que tem ali é muito maior do que a quantidade a quantidade de ambulância do bombeiro. Então, assim, o bombeiro ele já está fazendo um atendimento do trânsito, de queda de moto, que tem muito acidente e tal. E aí a gente acaba absorvendo algumas coisas também, mas tem coisas que, por exemplo, a gente não pega um acidente de trânsito, não vão ligar pra gente para um acidente de trânsito, né? Vão ligar, e aí se entrar pra gente, eles passam pro SAMU. E algumas coisas é passado internamente. Entendeu? O certo seria ser passado internamente. Não pedir para a pessoa desligar e ligar de novo. Liga 193, liga 192. O certo é ser passado ali internamente mesmo, de regulação para regulação. Né? Para que não tenha essa demora em relação ao tempo-resposta. Mas no caso do surto, a gente atende bastante. Porque hoje, assim, o surto, as doenças psiquiátricas estão muito amplas, né? Não é mais igual antigamente. Nossa, tá muito comum. É doente mental. E a pessoa não sabia nem o que tinha de doença mental. Então, era tratado todo mundo ali dentro da mesma bolha como doença mental. E hoje em dia não tem mais só a questão de doença mental. Tem a questão de usuário de drogas, que aí entra pra gente também, que essas pessoas, se não tiverem feito a utilização ali menos de 24 horas, a gente também leva para um acompanhamento psiquiátrico, entendeu? E fora outras coisas também que a pessoa não tem um diagnóstico fechado, por exemplo, e tenta suicídio. Então, é uma questão que a gente também pega e leva para um psiquiatra, entendeu? Agressividade também. Então, às vezes, a pessoa não está em surto, mas não é uma pessoa psiquiátrica, mas que em algum momento ali se estressou com alguma coisa, quebrou tudo dentro de casa, entra como surto. Entendeu? Então, assim, às vezes quando fala, é surto, a gente tem que saber separar um pouquinho o que é, porque às vezes é uma agressividade, tá chateado com alguma coisa, quebrou a própria casa, o próprio carro, não sei o que, e aí a gente vai lá, conversa. Normalmente essas pessoas aceitam melhor a abordagem da equipe, então não tem problema para a equipe do SAMU estar ali fazendo essa abordagem, entendeu? E a gente fala, vamos lá conversar com o psiquiatra, tomar um remedinho para ficar mais tranquilo e depois volta para casa, a vida que segue normal, entendeu? Eu já vi casos bem críticos mesmo e a questão é que você precisa de um preparo melhor para lidar com essa questão quando se trata em caso de psiquiatria mesmo, quando surta. Porque não dá conta, porque é uma força muito grande eles são muito que esses pacientes têm. Então, assim, é uma coisa que realmente deixa a gente chocado. Mas a gente, no SAMU, a gente tem muito protocolo, né? Então, é protocolo e treinamento. Assim, uma coisa que a gente não tem como reclamar e negar aqui no SAMU Rio é essa questão de protocolo e treinamento. Que a gente tem uma equipe do NEP, né, muito ativa. Então, eles disponibilizam. Não tem como a gente falar que a gente não estava treinado para aquilo. Entendeu? Porque eles disponibilizam cursos o tempo inteiro. Então, a gente tem cursos para atendimentos clínicos, para atendimentos psiquiátricos. A gente tem cursos... Olha, que bacana! A gente tem curso para ensinar a colocar EPI, tirar EPI, quais EPIs, em que situações. Então, assim, em relação a isso, a gente é muito bem preparado dentro do SAMU Rio, entendeu? Então, eles... Quando você fala SAMU Rio, tem diferença? Tem, porque aqui no Rio o SAMU ele é administrado pela Fundação Saúde, né? E, na realidade, o SAMU ele é municipal. Eles são... cada município entendi. tem a sua gerência ali sobre o SAMU. Aqui no Rio ele é administrado pela Fundação Saúde, né? Mas ele é municipal. Então, você vai para outros municípios, tem outras gestões ali, né? Mas aqui no SAMU Rio, pela Fundação Saúde, assim, desde que assumiu, em relação, eles pegam muito então, isso questão. vai muito da gestão, né? Dependendo do município, cada um pode ter o seu tipo de gestão. Tem seu tipo de gestão. Mas, normalmente, eles trabalham muito com esse treinamento, porque é muito importante. Porque cria-se... Quando você treina a equipe, não tem aquela coisa de cada um trabalhar de uma forma.
todo mundo sabe a mesma forma de proceder ali em cada, né? É claro que cada ocorrência vai ter sua peculiaridade ali, né? Mas o protocolo é aquele. Então, a gente sabe que quando a gente chega num surto, a gente tenta uma primeira abordagem. Primeiro a gente conversa com o familiar, tenta entender o que aconteceu, tenta entender se é um paciente psiquiátrico, se tem algum laudo, se não tem e tal. E aí depois a gente tenta uma abordagem de longe. Oi, tudo bem? Sou do SAMU. Quer conversar? E você acha que... Não tá aqui não, na pauta, tá? Vamos lá. Você acha que os atendimentos, pelo que eu tô vendo que você tá passando, e fazendo um comparativo com unidades hospitalares, né? A gente sabe que, em grande maioria, é obrigatório a inclusão do NEP. Porém, não são tão ativos assim. Eu não sei se você já reparou essa diferença. Pelo que você está falando, é bem protocolado mesmo. Mas que as unidades de saúde, outros locais, muito deles eu não vejo essa atuação toda em relação à educação continuada. Mas é muito importante. Mas eu acho que é aceitação também. As pessoas dentro do hospital, eu às vezes vejo que são muito sobrecarregadas. A equipe da enfermagem hospitalar, intra-hospitalar, eles são muito sobrecarregados. Então, quando chega alguém ali e quer falar sobre algum protocolo, sobre algum... Acho que eles já estão, sabe? Sério, sabe? Não tem tanta aceitação. Não tem aceitação. Então, acho que é muita questão da aceitação. O que eu vejo que no SAMU tem muito. Entendeu? Então, as pessoas realmente... As equipes do SAMU tanto... que assim, eles disponibilizam, né? A gente tem um grupo que eles disponibilizam lá um forms pra gente preencher para determinado curso. Acaba muito rápido. Olha, que legal! É muito competitivo. Então, a gente fica lá, ó. Quando a gente sabe, um já manda pro outro, ó, abriu vaga. E aí é competitivo, gente, realmente. Gente, olha, que bacana! É muito legal. E falta realmente essa consciência dos profissionais. Você acha que é dimensionamento que é inadequado? Não entra? Não entra. Eu acredito que, além dessa questão a equipe realmente está cansada, entendeu? A quantidade de pacientes para cada equipe é muito grande, a escala às vezes não colabora. Você vai ver aí, em alguns lugares, técnico de enfermagem com carteira assinada com R$ 1.600. Uma escala 12/60, entendeu? Então, e aí você vai ver esses profissionais trabalhando em UPA, esses profissionais trabalhando em grandes emergências, que eles não param, ficam em pé o tempo inteiro praticamente, entendeu? Então, assim, é muito cansativo. Então, quando chega alguém, às vezes, para falar sobre educação continuada, você falar para um profissional que trabalha à noite, às 7 horas da manhã, olha só, vamos dar um cursinho aqui de lavagem das mãos... Tu imagina, o profissional tá como já? Entendeu? Então, assim, às vezes não é nem falta de interesse do profissional, é cansaço, é fadiga, entendeu? Então, assim, como no SAMU a gente tem é o que eu te falo, além de ser um trabalho que as pessoas gostam. Mas é cultural também. Eu acho que isso vai muito de cultura, né? Vai muito de cultura. E no SAMU as pessoas gostam do serviço do SAMU. Quem trabalha no SAMU, a gente fala que sabe, tá no sangue, assim, aquela coisa da pessoa. É muito difícil. Eu já vi pessoas desistirem. Não quero isso aqui não. Isso não é pra mim, não quero. Mas quem tá lá gosta. Então, quem tá lá quer fazer os cursos, quem tá lá, sabe, quer estar por dentro do como funciona, o que eu tenho que fazer, como proceder, sabe? É difícil você encontrar alguém no SAMU que tá ali só para cumprir escala, entendeu? E é o que a gente às vezes vê em alguns hospitais, as pessoas estão cansadas que praticamente tá ali cumprindo escala. Entendeu? Então, assim, isso faz toda a diferença. Você tem uma escala boa, que é a escala do SAMU, é uma escala que a gente não pode reclamar. Entendeu? Então, você tem uma escala boa, você tem essa folga para você conseguir ir no NEP. Entendeu? Então, a gente consegue ver ali o dia, escolher e tá no NEP. Então, às vezes, quem tem uma escala muito apertada... Não vai conseguir. Tempo que tem para descansar, tá com a família... Não... Entendeu? É muito difícil. E aí, isso tudo conta muito, entendeu? É questão mesmo de valorizar com salário, valorizar com escala, sabe? Com a questão de também você saber que o paciente
que o profissional ali está lidando com muitos pacientes, isso cansa a equipe, cansa o profissional. Então, você ter essa questão de botar a quantidade certa, de equipe certa para aquela determinada de paciente, isso é muito importante. Faz muita diferença na vida do profissional. E isso, quando o profissional ele vem fazendo esse trabalho de valorização, quando ele tem uma gerência ali, né, uma boa gerência, tu vê a diferença no trabalho, tu vê a diferença no atendimento, entendeu? Tu vê que acolhe o paciente, cuida do paciente, é melhor pro profissional, é melhor pro paciente, pro usuário, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, a gente melhorou muito, mas a gente tem muito que brigar ainda. A enfermagem tem muita luta que ocupar ainda. Tem. Verdade. Tem muita coisa ainda para fazer. Atendimento, assim, que mais marcou sua trajetória? Nossa, me fizeram essa pergunta esses dias. Me fizeram essa pergunta, mas assim, teve alguns, hein? 19 anos de formada, teve alguns. Mas no intra-hospitalar, na realidade, eu trabalhava numa ambulância, nesse mesmo hospital que eu iniciei. Eu fiquei uma fase lá de 2 anos na ambulância. E aí, eu estava tomando café na cantina. Aí começou uma pessoa que eu gosto de urgência e emergência. Eu ouvi a tenente do bombeiro receber uma ligação de que estava entrando um socorro para eles, que uma criança tinha sido atropelada por um trem. E eu era da ambulância, não era do intra-hospitalar, mas já havia trabalhado ali uns 6 anos dentro do hospital, todo mundo me conhecia todo mundo, né, aquela coisa, e fazia transferência de paciente entre hospitais, né, TIH. E entrou esse relato. E aí eu falei com uma amiga minha, que é enfermeira, falei, a gente vai lá para dentro do hospital, porque ele vai vir para cá. Aí ela, vamos ajudar lá o pessoal. E a gente entrou, foi para dentro do hospital, e essa criança veio há 11 anos, teve uma amputação traumática da perna. Então, assim, isso foi bem chocante, mas foi muito legal ver a forma que a equipe se empenhou para fazer de tudo por esse menino. Então, assim, isso foi, sabe, aquela coisa de que no final as pessoas estavam realmente, assim, cansadas, sabe? Mas aquela coisa que eu te falei, quando ele chegou, já sabia-se quem ia estar entubando, quem ia ventilar, acesso quem funcionou, sonda quem passou, e já cada um tinha o seu lugar ali, e foi muito legal. E eu e essa minha amiga fomos para lá. A gente não fez muita coisa lá dentro, mas a gente ajudou no sentido de, tipo, a gente sabia onde ficavam as coisas, então alguém precisava de uma coisa, tinha que revezar, ele fez uma parada cardíaca, então tinha que revezar na massagem, vamos lá, revezar na massagem, não sei o que tal. Mas aquilo, assim, foi muito chocante para mim. Mas eu vi como o sistema de saúde ali funcionava. Porque eles pediram o apoio do Águia, do bombeiro na época, porque ele precisava de um vascular e o hospital não tinha. E aí eles pediram o apoio do Águia. O Águia foi, assim, prontamente. Só que ele tinha que estar estável para ser transferido, né? Porque para você tem que ter uma sintonia. Não, foi assim, e foi uma coisa que eu fiquei muito grande. E assim, o que eles fizeram? A rua era mão só indo. Então a equipe de lá, eu acho que Guarda Municipal, Polícia Militar, toda atuaram, porque eles fecharam a rua completamente, porque o Águia não tinha como parar ali perto, que era o centro, né? Dali era muito carro, muito fio, então não tinha como o Águia parar ali. Parou num campo e a equipe ia na contramão, com a via totalmente fechada pela Polícia Militar, Guarda Municipal. Então, assim, eu vi ali aquilo ali, eu falei, gente, como que, assim... Eu falei, gente, eu faço parte disso, sabe? Eu faço parte da saúde, eu faço parte da pessoa que tá ali tentando ajudar. E eu achei, assim, muito lindo. A atuação de todo mundo ali, o comprometimento de toda a equipe. E ele conseguiu ser transferido, foi para o Hospital de Saracuruna, que era onde, na época, tinha o vascular lá disponível, foi de helicóptero. E, assim, a gente não tem o retorno do que aconteceu, não sabe como é que ele ficou. A maioria dos nossos pacientes, essa eu falo que é a parte ruim, porque quando eu só pego e levo, não sei a história depois. Fico torcendo para que tenha ficado tudo bem, né? Alguns pacientes me encontram, inclusive, por aí e falam, ai, tu cuidou de mim, tu já veio aqui em casa. É muito legal, muito legal. Imagino! E, assim... como é que é lidar com perdas também, né? Porque você salva, mas você também perde muito. Como é que lida com isso?
Essa é a parte difícil. Mas a gente também se prepara, né? Porque a gente não é super-herói, né? Então a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente fez tudo que a gente podia ter feito. Então, assim, quando você entende que aquele era um momento, mas que você fez tudo que estava ao teu alcance, que você usou todos os recursos que você tinha disponível, como foi no caso desse menino que a gente usou todos os recursos que a gente tinha disponível, isso te dá uma tranquilidade, assim, te dá uma, sabe, de que eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz da forma que tinha que ser feito, eu não falhei ali em nada, em nenhum protocolo, em nenhum, sabe? E isso te dá uma tranquilidade para você deitar depois a cabeça no travesseiro e dormir tranquila, mas é muito ruim a gente ter perda, principalmente porque é o que eu falo, cara, eu tento cuidar de todo mundo com o meu máximo, eu trato com muito respeito, tento cuidar com muito carinho, porque eu falo que é o amor da vida de alguém, né? Então, às vezes a gente vê aquele velhinho caquético, sabe? Aquele velhinho magrinho, que é isso aqui, e às vezes lá com 89 anos... Aí você vai fazer tudo pelo velhinho de 89 anos caquético. Eu vou, gente. Porque pra alguém, ele é o amor da vida. Pra mim é só o velhinho caquético. Mas pra alguém, ele é o amor da vida. E aí, às vezes a gente vê o amor da vida, é uma senhora de 90 anos também, que tá ali esperando o velhinho dela voltar pra casa, sabe? Então, assim, eu tento ter essa empatia com as pessoas, eu tento me colocar no lugar. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão perdendo muito isso. Verdade. De se colocar no lugar, sabe? Então, eu tive minha mãe doente. Minha mãe faleceu em dezembro do ano passado. Tem pouquíssimo tempo que eu perdi minha mãe. Então, minha mãe passou por um processo aí de 2 anos, mais ou menos, com câncer de mama. E eu vi... minha mãe ficou no INCA, né? Fez todo o processo dela pelo INCA. Eu vi muita empatia do pessoal do INCA com a minha mãe. Vi algumas falhas também em algumas situações de profissionais da saúde que me entristeceram muito, porque principalmente da enfermagem, porque hoje em dia a gente tem muita autonomia, então a gente não precisa de ninguém, a gente não é subordinada à equipe médica, outros profissionais, a gente não tem, né, essa subordinação, mas ainda assim esperaram muito, entendeu? Para cuidar da minha mãe, por conta de esperar outros profissionais. Então, assim, eu falo que é exatamente aí que eu quero fazer a diferença. Entendeu? Não quero ter que esperar ninguém por ninguém. Eu gosto de chegar na casa dos pacientes, às vezes o pessoal fala, serviço social. Mas não é. É questão que eu gosto de orientar, porque às vezes eu acho que é só orientação que está faltando. Sabe? Às vezes eu fico assim, olha, vamos chegar lá, vamos ver o que é e vamos conversar. Porque às vezes você precisa orientar a pessoa, olha, isso é com a clínica da família. Isso sabe, botar as coisas... É uma carência de informação, né? As pessoas não sabem quem procurar, quem ajudar, como é que tem que fazer, como proceder. Então, assim, às vezes a gente chega lá, é um paciente que está estável, a gente vai liberar no local, né? Que às vezes acontece a pessoa ter sofrido alguma coisa, uma síncope, e aí a gente chega lá e já está estável, está bem, foi uma hipotensão postural, alguma coisa aí é só orientações mesmo. Orientação. E aí, às vezes, você chega lá, a pessoa está cheia de dúvidas. Sabe? Então, quem faz, às vezes, hipoglicemia, aí tá fazendo a insulina cedo e não tá se alimentando. Então, assim, às vezes, quem passou a insulina ou onde faz acompanhamento não deu orientação. Olha, você precisa se alimentar, você vai fazer insulina, não pode ficar sem comer. E aí, às vezes, a gente conversa, fala sobre isso. Olha, vai fazer a insulina, tem que comer, tem que se alimentar, tal... E aí, senão isso vai continuar acontecendo. E eu acho isso muito legal. Você dá a informação e depois a pessoa fica, nossa, muito obrigado, ninguém me falou isso. Eu fico, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que ninguém te falou isso? Sabe? Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu acho que o nosso trabalho também envolve muito isso, né? E, assim, você passa por tantas coisas, né? E vivencia, você assiste tudo isso. E depois de um plantão agitado, como é voltar para casa? Ai, voltar para casa, eu costumo dizer que é a melhor parte, né?
A melhor parte. Voltar para casa para mim é a melhor parte. As pessoas até brincam comigo, qual é a melhor parte do plantão? Eu falo, voltar para casa. Quando o plantão acaba e você tem que voltar para casa. Primeiro porque você cumpriu a tua etapa, você cumpriu a sua missão ali, fez o que você tinha que fazer, né? E depois porque eu falo que é o meu colo, né? Minha casa é o colo. É que eu chego em casa, meu pai brinca muito comigo. Meu pai tá doido para assistir, tá? Tá lá em casa ele. Já me fala onde que eu boto pra assistir. E a gente já pede ele pra seguir lá, se inscrever no canal. Pode também. deixar. Meu pai é maravilhoso. Meu pai tem uma energia, assim, eu sou super fã do meu pai. Ele tem uma energia fora do comum. E aí ele fala pra todo mundo, eu não sei como é que a Karen chega em casa depois de um plantão de 24 horas, rindo, brincando, contando as histórias, que algumas histórias eu conto pra eles, né, sobre o que aconteceu. Mas é exatamente isso, é porque lá é meu berço, é meu colo, sabe? Então, assim, eu não levo problemas da minha casa pro meu trabalho, porque lá já tem problemas de pessoas que eu tenho que lidar com aqueles problemas, então não levo problema da minha casa e não levo problema do meu trabalho para minha casa, sabe? Então eu vou chegar em casa sempre sorrindo, sempre feliz, sempre, porque ali é o lugar que, a não ser o colo do marido. Aí o colo do marido é quando às vezes que eu tô triste, aí eu sou uma bebê chorona no colo do marido. Meu marido pergunta assim, quando eu, por exemplo, se eu perder algum paciente, alguma situação assim, sabe, que me comova muitas vezes com criança, a gente tem situações com criança, aí eu faço bico e tudo. Mas em casa com o marido, Em casa com o marido. É. E aí você tem que lidar com essa questão, né, de ser esposa. Conta pra gente como é que é o seu dia a dia também, né? Olha, eu vou te falar, hoje eu tô numa fase que tá muito mais fácil para mim. Eu falo que tem momentos da nossa vida que o fardo tá muito pesado, né? Hoje eu tô numa fase que esse fardo tá bem tranquilo. Porque meu marido é uma pessoa que ele me compreende muito, ele compreende muito o meu serviço, sabe? Ele tenta entender ali quando eu tô mal, quando eu tô estressada, Então, eu tenho um acolhimento muito bom na minha casa. E ele entende quando eu tô cansada, por exemplo, se ele tiver que fazer um almoço, ele vai lá e faz o almoço, porque eu quero dormir o dia inteiro, por exemplo, porque às vezes não é nem o serviço em si, às vezes a energia, sabe? De tanta coisa que você absorve ali, isso te deixa fadigada realmente. Então, tem um plantão que eu chego em casa, bem, trabalho, se eu tiver que chegar em casa, eu tomo um banho, tomo um café, tiver que ir na rua fazer alguma coisa, eu faço comida, arrumo casa, mas tem plantão que eu quero dormir o dia inteiro, porque eu realmente estou muito cansada. E aí ele super entende quando é um plantão e quando é outro plantão. Então, assim, eu tenho uma dificuldade ainda em relação ao meu filho, porque ele tem 14 anos, então ele não entende tanto ainda, né? Eu falo pra ele, um dia tu vai trabalhar, tu vai ver como é que é. Então ele ainda tem aquela coisa de me acordar, de mãe, não sei o quê, mas aí eu também tanto falo, João. Oi, João. Deixa eu dormir, João. Depois, João. Mas ele também, assim, agora tá numa fase de que tá compreendendo melhor isso, sabe? Então ele, minha mãe tá dormindo. Às vezes ele apronta na escola, a diretora fala que vai me ligar, ele fica, não liga pra minha mãe não, pelo amor de Deus, que ela saiu de plantão hoje. Mas assim, eu tento, como é o que eu te falei, como hoje eu tô no SAMU e o SAMU ele tem uma escala boa, eu consigo me organizar. Então eu consigo arrumar minha casa, eu consigo lavar minha roupa, eu consigo dar atenção pro marido, pro filho. Conta pra gente aqui a sua escala. Eu conto, pra vocês vão ficar com inveja. A escala do SAMU hoje em dia é 24 por 120. Olha, a escala então, eu trabalho ótima. uma vez na semana. Sabe? E é retroativo, então não tem aquela coisa de ser, por exemplo, todo sábado. Então eu não perco eventos, sabe? Eu tava de plantão domingo, essa semana eu tô de plantão no sábado, na outra eu tô de plantão na sexta, então vem vindo. Então a gente consegue se organizar, a gente consegue estar em festas da família, a gente consegue estar, sabe? Tem aquela coisa, é o que eu tô falando. Mas como é importante isso para a enfermagem, né? Ela poder ter esse tempo para ela e tem tempo, inclusive, para as pessoas também, se quiser se qualificar, fazer alguma outra atividade, cuidar também da família, da casa. Porque imagina você que trabalha de plantão em plantão com uma escala, porque, gente, ainda tem plantão 12 por 36, surreal rede isso. Privada, principalmente. Todas as redes privadas, praticamente 12 por 36. Gente... E aí tu imagina um profissional que trabalha dia sim, dia não à noite. Ele tá todo dia no hospital. Eu já trabalhei. 12 por 36. Então, um dia eu chegava,
No outro dia eu trabalhei horrível. Um dia eu chegava, outro dia eu saía. Eu estava todo dia dentro do hospital. E assim, nessa época, o meu psicológico, o trabalho não era difícil, não era um trabalho pesado, entendeu? Só que era muito cansativo. Porque o fato de você estar... E trabalhar longe de casa, sabe? Eu pegava 3 ônibus para ir pro trabalho. Na época eu não tinha carro, ia de ônibus, 3 ônibus. Nossa. Então, tu pegar 3 ônibus para ir trabalhar, eu já chego cansada. Aí tu sai de lá 7 horas da manhã, chega em casa 10 da manhã, sabe? Para no outro dia tu tá lá. Então, assim, quem é gestor, entendeu? Quem é diretor, quem é a fonte pagante, não entendem a diferença que dá um profissional saudável, podendo cuidar da própria saúde, porque nessa escala o profissional não consegue cuidar da própria saúde, num médico, né? Não consegue. Um profissional qualificado. Eu consegui fazer pós-graduação. Então, hoje eu tenho pós-graduação em urgência e emergência, UTI, porque eu tive tempo para estudar, né? Então, assim, isso conta muito, isso é muito importante. A gente tem um profissional com mais saúde, então isso significa menos atestado para a empresa. A gente tem profissional mais qualificado, porque as pessoas querem estudar. Menos risco adversos? Menos risco, exatamente. Então, assim, se eles compreendessem que não é só escala, dinheiro, que nem tudo fala sobre dinheiro, entendeu? É sobre valorização, melhor pessoal, melhor atendimento, porque você rende mais, sabe? Então, eles e mais segurança também, que eu vejo, porque um profissional cansado, a mente, a parte cognitiva desse profissional, gente, ele não tá bem, tanto é que pode acontecer. Fica mais propício riscos, ao erro. Sim. Sim, exatamente. Ainda mais quando você está dentro de um plantão, você ainda tem um problema também de não ter um quantitativo de profissional também adequado. Ainda tem que lidar com isso. Realmente é uma questão que coloca, inclusive, até a vida dos pacientes em risco. Coloca. Porque isso realmente precisa ser falado de uma forma muito contínua. Precisa. Mas eu acho que, assim, hoje em dia, há um tempo atrás, a gente da enfermagem, a gente passava por muita coisa e não falava. As pessoas não viam, as pessoas não sabiam. As pessoas viam a enfermagem quando elas precisavam, dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma unidade básica de saúde. Hoje em dia, a enfermagem está falando mais. A enfermagem está se expondo mais, né? A enfermagem está se colocando mais as suas dificuldades, entendeu? Então, a população, eu acho que está começando a apoiar mais a enfermagem também, sabe? Porque antigamente era a gente brigando com diretores, com donos de hospitais. Isso é muito difícil, você brigar com quem te paga. Verdade. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente ter o apoio da população é muito importante. Entendeu? E a população entender também que a enfermagem sadia, a enfermagem com valorização, a enfermagem é um melhor atendimento, entendeu? Isso é muito importante. Então, isso realmente precisa ser falado, isso realmente precisa ser pauta. A gente precisa ter pessoas que realmente falem sobre isso. Então, você pode se considerar uma enfermeira privilegiada. É verdade. Privilegiada. É verdade. E uma enfermeira de sucesso que conseguiu estar num local onde se tem aí a possibilidade de você trabalhar com qualidade, ter essa parte educacional, prestar um serviço de qualidade. Então, é extremamente importante. Agora, me fala aqui, nós estamos entrando no bloco 5, mulher na liderança, porque você não deixa de ser uma líder no seu plantão, né? É verdade. Então, as tomadas de decisões. A mulher, ela tem um olhar um pouquinho diferenciado para esse cuidado? Eu acho que tem. A mulher tem. Eu acho que já a mulher, ela tem essa parte materna já entranhada nela, né? Então, a gente já tem o cuidado, já faz parte da gente. O cuidado já faz parte da mulher. É muito natural isso na mulher, né? Então, ser líder com isso, já ter isso entranhado na gente, facilita muito. Já é muito mais fácil. Mas eu acho que o ser líder, hoje em dia, as pessoas não podem confundir, né? O líder, ele tá à frente, não pode estar... acima, tem que estar à frente da equipe,
né? Não significa que você está acima da equipe, significa que você está à frente. E aí você ser referência. E você, para se colocar num lugar que você vai ser referência, você tem que, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, você tem... Eu converso muito com a minha equipe. Eu sou o tipo de pessoa que hoje em dia eu tenho uma técnica que trabalha comigo que é maravilhosa, a Vanessa, que, assim, torna o meu plantão muito mais tranquilo, sabe? É uma pessoa muito empática, uma pessoa que... Eu fico brincando que quando eu crescer eu quero ser igual ela. Porque desse tamanho, meio metro de mulher, entendeu? Mas é de uma empatia, de um coração enorme, sabe, a forma dela lidar com o paciente. Então, isso torna o meu plantão mais tranquilo, torna as coisas que eu tenho como primordiais, né? Ela já leva com ela também, então isso, as ideias não se conflitam. Então, a gente tem aquela questão do cuidado, realmente, e não só o cuidado físico ali da necessidade do paciente, porque às vezes a gente se preocupa muito com o paciente, com a vítima que a gente está tratando, mas a gente esquece do familiar. Isso não pode acontecer. E porque o familiar, ele tá naquela tensão, né, do que eu tô falando, do amor da vida, tá ali. Então, eu e a Vanessa, quando a gente está trabalhando, a gente tem muito essa questão. A Vanessa, ela é muito acolhedora. E aí torna isso um pouco mais fácil para mim, porque acaba sendo fácil estar ali. Que não, eu falo que a gente se fala no olhar, não preciso falar muito. A gente olha. Ai, tão ali. Bom quando tem Gente, isso é uma equipe assim, gente. Isso é maravilhoso. E aí tu tem aquela tranquilidade de que, tipo, olha, vamos fazer isso. As duas estavam pensando, estava pensando nisso, vamos fazer isso. Então, assim, fica muito mais tranquilo, o plantão fica muito mais leve. É fácil, facilita, é líder, assim, sabe? Ela facilita muito minha vida, Vanessa. E tem os condutores também, eu trabalho com 2 condutores, meus condutores também são pessoas, assim, que um, inclusive, está fazendo enfermagem. Ah, que bacana. Então, eu tô sempre ali tentando também passar algumas coisas para ele sempre me pergunta algumas coisas também. Por que você falou isso? Ele estava no primeiro período, acho que passou pro segundo agora, né? E aí ele sempre me pergunta, o que foi isso que você fez? Que teste foi esse que você fez na paciente? Por que você apertou ali? Por que apertou ali? Escutou o quê? O quê? E aí ele, quando tá dirigindo, a gente tá sempre conversando, assim. Dou várias ideias para ele em relação às coisas também. É muito legal. As pessoas te veem como referência realmente, sabe? Então, eu acho que acima de tudo é isso. É você ser uma referência boa no que você está fazendo, né? Porque eu, quanto profissional, quando eu entrei para a saúde, quando eu escolhi ser técnica de enfermagem lá atrás, eu tenho 2 X, que são técnicas de enfermagem. Uma por parte de mãe e uma por parte de pai. A por parte de mãe é mais próxima a mim, morava mais próximo, tal. Então, sempre foi assim, ela é da saúde primária, tá? Ela é da saúde básica. Tá quase se aposentando aí, mas assim, ela sempre foi muito referência, assim, em relação a isso. Ao cuidado, a forma de tratar o paciente, sabe? Sempre foi muito, muito legal vê-lo. Então, eu falei, eu acho que eu quero isso aí. Assim, o princípio foi nisso, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui pro McDonald's, eu falei, eu preciso fazer um curso, alguma especialização, alguma coisa. E eu fui pro técnico de enfermagem. Então, nasceu ali. Mas eu sempre tive essa coisa. Meu pai, capaz de meu pai nem lembrar disso. Mas eu vou contar uma história aqui que aconteceu, vamos ver se ele vai lembrar. Mas quando eu fui fazer enfermagem, que eu falei pro meu pai, ele ia pagar, ele ia ser minha fonte pagadora, né? Falei pra ele assim, pai, eu quero fazer enfermagem. Ele falou, você tem certeza? Falei, tenho, pai. Quero ser técnica de enfermagem. Ele falou, olha só, minha filha, você vai fazer um curso em que você não vai lidar com papel. Que você errou, você vai rasgar e jogar fora. Não é isso. Você vai lidar com vidas. Então, não pode ter erro. Você tem noção que você está escolhendo uma profissão em que você não pode errar? Eu falava, pai, não é assim também. Todo mundo erra. Não, você não pode errar. É exatamente isso. Então, eu trouxe muito isso para minha vida, sabe? De tipo, eu vou estudar, eu vou tentar me especializar, eu vou fazer... Porque eu não posso errar, sabe? Então, quando a gente vem com esse pensamento de que, tipo, não é um papel. É uma pessoa. Então, às vezes, eu fico... Sabe, aquilo vem na minha... Eu tenho 19 anos de formada. E isso ainda vem na minha cabeça. Não é um papel. É o amor da vida de alguém.
sabe? Então, isso é muito legal, ficou muito entranhado em mim. E é muito legal quando isso é reconhecido e quando as pessoas veem isso em você como líder, como uma boa líder, como alguém de referência, te usam como referência para alguma coisa. Isso é muito importante. Quando você é uma referência boa. Porque a gente tem referência de profissionais ruins também por aí. Sim. Entendeu? Então, eu sempre me coloquei, eu falei, gente, eu estudo tanto, eu leio tanto para ser referência ruim na atuação do meu trabalho, na prática do meu trabalho, sabe? Então, assim, eu sempre me coloco na situação de tentar fazer o meu melhor. A gente vai conseguir sempre... Consegue, depende de muitas circunstâncias, de muitas coisas envolvidas. É o que a gente estava falando, carga horária, a cabeça da gente tá boa, enfim, muitas coisas envolvem isso, porque nós somos seres humanos igual todo mundo. E aí, as pessoas às vezes cobram muito da gente, porque a gente está lidando com vidas, mas nós também somos seres humanos, a gente também está doente, a gente também fica doente, nossa cabeça fica doente, nosso corpo fica doente. E às vezes as pessoas não olham pra gente com tanta humanização. Né? A gente tem que ter um tratamento humanizado. Mas as pessoas, às vezes, não tratam a gente, profissionais de saúde, com tanta humanização. Verdade. A gente não é tratado com tanta humanização. A maioria das vezes. Entendeu? Então, assim, são muitas coisas que envolvem a área da saúde. A área da saúde é muito linda. Eu sou apaixonada pelo cuidar, mas a gente tem muito que evoluir, muito como profissional e também como paciente, como cliente, porque nós também somos clientes. Né? Então as pessoas têm que enxergar a enfermagem como clientes também, como pessoas que dependem do cuidado também. Porque a gente depende do mesmo serviço do mesmo que a gente presta. Exatamente. A gente também depende disso. Então às vezes a gente não tem acesso a alguns serviços que a gente presta. Olha que absurdo. A enfermagem não tem acesso ao cuidado que elas dão. É assim, surreal às vezes algumas coisas. Mas a gente está aí, né? A gente, mesmo assim, a gente está ali, acorda todo dia de manhã, vai pro plantão, acorda disposta a cuidar, a ajudar, se colocar ali como a esperança, né? De fazer alguma coisa, de fazer a diferença para as pessoas que estão ali precisando do cuidado, né? Acho que isso que é importante. Nós estamos partindo para os nossos encerramentos. Gente, muito rápido, né? Nosso bate-papo. Aí eu queria saber de você, o que mantém você assim bem firme? Assim, gostei de conversar com você, Karen, porque você tem uma leveza e transmite uma motivação muito boa. Muito boa. E o que te mantém assim firme? Olha, eu acho que família, né? A família é a base de tudo, né? A família, assim, é primordial. Eu acho que quando a gente, o que eu falei no início, quando a gente sai de casa e a gente tem uma tranquilidade de que a nossa família tá tranquila, de que tá tudo bem ali, isso é muito importante. Meu pai e minha mãe foram casados 40 anos, eu acho. Um pouco mais do que isso, talvez. Minha mãe faleceu agora em dezembro, mas eu tive uma base familiar, assim, muito estruturada em relação a pai e mãe. Eu saí de casa muito jovem, tive que lidar com pessoas com caráter duvidoso na minha vida, mas que me trouxeram grandes aprendizados. Que aí algumas pessoas falam assim, nossa, você ainda tem que lidar com essas pessoas hoje em dia, deve ser muito difícil para você. Eu falo, não é difícil não, deve ser difícil para elas ter que lidar com a pessoa que eu me tornei, depois do que elas fizeram eu passar. Entendeu? Porque com grandes coisas que eu passei na minha vida, muita gente não sabe, porque eu sou uma pessoa muito fechada. Eu não sou de falar sobre o que eu sinto, sabe? Sobre os meus sentimentos, sobre processos que eu esteja passando. Eu sou uma pessoa mais fechada com isso. Porque eu acho que, às vezes, quem não pode te ajudar, não tem que saber, entendeu? Eu acho que quem não vai ali limpar com lencinho tua lágrima, não tem que te ver chorando, sabe? Então, eu guardo muitas coisas pra mim, mas já passei por muita coisa na vida que me deixaram muito forte e me trouxeram aquela coisa de aprender quem eu não quero ser. Isso é muito importante. Muito importante você saber onde você quer chegar, quem você quer ser e entender o tipo de pessoa que você não quer ser. E aí, lidar com certas pessoas durante a trajetória da minha vida
me trouxe muito isso, sabe? De que eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu não quero ter esse tipo de postura, eu não quero fazer pessoas passarem por isso. E aí, cada coisinha que eu fui passando foi me tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais sensata, mais sábia, sabendo lidar melhor com os seres humanos. E aí, o que eu falei, de 5 anos pra cá, eu conheci meu marido, né? Que é uma pessoa, assim, que é muito referência para mim como pessoa, como profissional, como ser humano, porque tem um coração gigante, assim, também. Ele é da enfermagem? Não, ele é bombeiro, mas administrativo. Ele não é a pessoa que gosta do sanguinho, não. Mas ele já tá no meio, ele sabe como é que é, né? Entende mais. Ele sabe como é que é, ele entende. Mas é uma pessoa, assim, que também super me apoia, sabe? Quando eu venho com uma ideia, assim, às vezes meio mirabolante, ele fala, vai, sabe? Vai lá fazer isso, vamos ver o que vai dar. Então, assim, é uma pessoa que a gente combinou muito quando a gente começou a ficar junto, a gente sempre conversou, o diálogo ali sempre foi colocado em primeiro lugar, então a gente sempre colocou o que eu gostava, o que ele gostava, como é que podia fazer, entendeu? Porque a gente não é igual, né? Criação diferente. Culturas diferentes, morávamos em bairros totalmente diferentes. Então, eu sou muito diferente dele. Eu sou a pessoa que eu sou agitação em pessoa, sabe? Eu sou aquela pessoa que quando a pessoa tá falando, não conclui, eu já quero terminar a frase. E ele é a pessoa que fica aqui. Entendeu? Pode esperar, posso falar? Você não deixa eu falar. Eu fico, ai meu Deus, mas é lento pra falar. Mas tem uma sintonia assim enorme e tem esse cuidado. Então eu me sinto hoje com ele muito cuidada. Então acho que isso me dá uma base para ser forte, para buscar, para, sabe, conquistar mais as coisas que eu quero. E isso eu acho que é primordial assim também. E que conselho você daria para as futuras enfermeiras? Nossa. Olha, eu não gosto muito de romantizar, né, a enfermagem, porque a gente está passando por momentos difíceis, né? Então, eu não romantizo muito. Mas eu não desanimo ninguém também, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que viver as próprias experiências e elas tirarem a conclusão de que se aquilo é para elas ou não. Então, eu acho que elas têm que vir com disposição, porque para vir para a enfermagem tu tem que ter muita disposição. Disposição para aguentar muita coisa, para passar por muita coisa, para ver muita coisa, né? E você vir com esse pensamento de que é o amor da vida de alguém, sabe? Independente da área, se você for administrativo, se você for gerente, onde você estiver na enfermagem, você tem que entender que você tem que saber que o emocional, principalmente, tem que estar muito ali forte para você lidar com tudo que a gente passa, porque é muito difícil a enfermagem. E que a enfermagem tenha mais autonomia, principalmente os enfermeiros, que tenham mais autonomia, que estudem, que saibam do que estão falando, saibam com o que estão lidando, para poder ter ali o seu posicionamento e falar, olha, eu não acho que é isso não. Olha, eu não acho que tem que ser dessa forma e não aceitar o que vem, sabe? Ser um líder realmente da equipe de enfermagem, porque isso faz total diferença. Eu trabalhei com enfermeiros assim que, quando eu era técnico de enfermagem, eu olhava assim, eu falava, nossa, como faz diferença ter um líder na equipe. Ter uma pessoa que gerencia de uma forma assim, sabe, respeitosa a equipe. É saber respeitar o próximo, respeitar as dificuldades, principalmente os enfermeiros. Saber que está lidando com pessoas que vão ter dificuldade em uma área, na outra, né? Saber trabalhar com o singular ali de cada profissional é muito importante isso. E que você acha que tem que fazer um pouco de gestão de pessoas? Quem? Eu fazer? Não. A enfermagem? Acha que muitos enfermeiros têm que fazer gestão de pessoas? Tem. É importante. A enfermagem... Porque existe aquela pessoa, e a gente está falando de indivíduo, que nasceu para ser liderança. E aqueles liderados. Porém, quando você se forma, se torna um enfermeiro, você, sabendo liderança ou não, você está ali. Como líder. Como líder. E que aconselhamento você daria para essas pessoas que não têm esse perfil? É muito difícil, porque a equipe se você não tiver uma postura
em uma posição de líder, a equipe vai te engolir. Entendeu? Principalmente em locais que você trabalha que a equipe é antiga. Então, você não tem... a gente não pode ser... o que eu falei, estar acima da equipe, ter soberba, nada disso. Mas você tem que saber se posicionar. E para você se posicionar, você tem que saber do que você está falando. Entendeu? Então, não adianta eu querer liderar uma equipe numa urgência e emergência se eu não sei atuar na urgência e emergência. Entendeu? Então, assim, você tem que saber a área que você vai escolher, a área que você se identifica, porque você vai ter que ser um líder ali. Então, você vai ter que saber, você vai ter que dominar aquilo. Então, quando você domina, é o que a gente está falando, a equipe vai te ver como referência, sabe? Então, é muito importante, porque a gente, quando sai da faculdade, às vezes a gente não tem aquela coisa de vivência. A gente não tem a vivência. A gente não tem essa questão da equipe. Porque você chegar num local, você não saber como gerenciar a tua equipe, gerenciar conflitos, isso é muito difícil. É a parte mais fácil, é a parte mais difícil do enfermeiro. A parte mais fácil é você fazer o cuidado. O cuidado é super fácil. Porque o cuidado tá ali no protocolo, o cuidado tá nos livros. Agora, a gerência, você gerenciar um conflito, porque eu não gosto de fulano de tal, porque eu não trabalho com fulano de tal. Isso é a parte mais difícil. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam tentar trabalhar mais isso, né? Essa parte, porque eu acho que uma equipe unida, uma equipe tranquila ali, torna o plantão já é metade da facilidade do plantão, de você trabalhar e ser o plantão leve, tranquilo, e com tudo para dar certo ali. A equipe bem gerenciada, entendeu? Eu já tive uma enfermeira que, na época, eu era uma pessoa mais rebelde, sabe? Mas eu falei para a enfermeira, porque ela falou que eu era insubordinada. Eu falei para ela, eu sou mal gerenciada. Que tem uma diferença. Eu não sou... Era a questão de remanejamento, teve uma questão ali, eu estava cumprindo aviso, e aí queriam me remanejar às 11 horas da manhã. Falei, gente, tipo assim, a pessoa tá cumprindo aviso, ela não quer ser mandada embora, ninguém quer ser mandado embora. E aí o meu contrato acabou na realidade com a empresa estava saindo e eu estava cumprindo aviso. Não é porque a gente foi mandado embora, nada disso. Mas a gente não queria sair, a gente amava trabalhar ali. E o contrato da empresa acabou, a empresa estava saindo e ninguém sabia se iam contratar, se não ia. E 11 horas da manhã foram me remanejar. Era técnica de enfermagem, eu falei, gente, 11 horas da manhã não é hora de remanejar ninguém. O pessoal já tá fazendo horário de almoço, tal. Falei, ninguém viu que precisava de alguém lá no setor, sabe? Aí, então vai pra sala da chefe. Eu fui. Chefe, você não pode ser insubordinada. Eu falei, o que eu não posso ser é mal gerenciada. Então, se tivesse uma boa gerência, eu não tava nem aqui na sua sala. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, de repente, eu não falaria dessa forma. Né? Me colocando como enfermeira, eu não falaria dessa forma. Eu acredito que não tenha sido legal para ela ouvir isso também, entendeu? Mas eu acredito que, de repente, de alguma forma, aquilo mudou alguma coisa para ela, entendeu? De repente, ela viu, olha, de repente eu tô precisando mudar realmente, não ela, mas supervisão, tal. Dar uma aula ali do que precisava ser feito, tal. Então, eu acho que a gente precisa muito de um melhor gerenciamento da equipe de enfermagem, sabe? Porque o trabalho já é cansativo, o trabalho já é pesado. Então, quando a gente tem uma equipe que gerencia bem a gente, facilita muito o trabalho de quem está ali na ponta trabalhando, de quem está ali beira-leito do paciente, sabe? Verdade. Então, acho que é muito importante saber liderar. Então, vamos resumir a sua missão em uma frase. Nossa, difícil. Nossa, difícil. Difícil. Nossa! Cara, eu acho que, assim, eu fiz parte de um grupo lá no início que eu fiz... O nome do grupo é GFS Resgate, tá? Foi onde eu fiz meu primeiro curso de primeiros socorros. Foi onde que eu aprendi a amar a urgência e emergência, nesse grupo. Inclusive, beijo, Silvia e Lisiane, que são os diretores de lá, que me fizeram amar a urgência e emergência. E lá nesse grupo, quando a gente terminava de fazer o curso de primeiros socorros, juntava todo mundo assim, ficava todo mundo juntinho, assim, com as mãos assim dadas. E o Silvio, que é o diretor de lá, ele falava, qual é a missão do socorrista?
E aí todo mundo gritava salvar vidas. Aí eu acho que a frase é justamente essa, que é a missão da gente é salvar vidas, entendeu? Então, independente ali das circunstâncias, independente do que a gente tenha, independente do que esteja ali naquele momento, a gente tem que ter isso na cabeça. A minha missão é tentar salvar vidas. Nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai ter sucesso, porque nem sempre vai depender só da gente. Mas que se a gente tem isso, que é a missão de estar ali, salvar vidas já é uma coisa assim muito grandiosa, né? Nossa, gente, fechou com chave de ouro. Gente, a enfermagem, ela salva a vida todos os dias. Então, não podemos deixar de valorizar o profissional da enfermagem todos os dias. É isso aí. Karen, muito obrigada por esse bate-papo, por trazer todo o seu conhecimento aqui pra gente, mostrar para os profissionais de enfermagem que vão assistir esse episódio que é possível alcançar o sucesso na nossa profissão e o comprometimento, né, com a vida através do conhecimento. Então, assim, eu estou muito orgulhosa de estar aqui do seu lado como enfermeira. Aprendi também algumas coisas sobre a emergência. É importante, é muito importante a gente falar sobre, ensinar sobre a emergência, sobre até para as pessoas mesmo, quando chamarem o serviço, como chamarem. Então, isso tudo a gente vai falando aos pouquinhos, as pessoas vão absorvendo, né? E são nesses espaços aqui, como esse, que as pessoas vão aprender como é que é a vida da enfermagem e como é que faz para acionar a gente. Então, gente, olha só. Pai da Karen, não deixe de se inscrever no canal Pode Mulher. Você também que está assistindo, se inscreva no canal. Também acompanhe a gente no Instagram, vai estar lá o link na bio do Instagram, que você vai poder acompanhar esse episódio completo. Mas não deixa de ir lá e seguir a gente também, tá bom? Então, esse foi mais um episódio do Pode Mulher e espero vocês até a próxima.